Vamos então. A gente então vai falar sobre religiões com origem na Índia e começar pelo hinduísmo, né? Ah, é? Não, tranquilo, pode trazer café, bala, água, sem problema nenhum. Então, vamos lá. O hinduísmo é uma religião da Índia, mas tem muito adeptos também no Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. E depois de muitos anos de domínio colonial britânico, em 1947, a Índia se tornou uma república independente, um estado secular, ou seja, não religioso, com uma constituição que garantia direitos iguais para todas as denominações religiosas e proibia qualquer forma de discriminação baseada em religião, casta ou sexo. Hoje, cerca de 80% da população da Índia é hinduísta, 10% muçulmana e 4% cristã. Embora o budismo tenha se originado na Índia e sob esse aspecto possa ser considerado uma religião indiana, pouco resta do budismo na Índia de hoje. Ele é mais difundido no Sri Lanka e no sudeste da Ásia. Entretanto, o budismo também tem uma longa e importante história na China, na Coreia e no Japão. Excluindo a China, estima-se que quase 200 milhões de pessoas professam a fé budista. Em 1947, a tensão entre hinduístas e muçulmanos, em razão da independência da Índia, resultou na criação do Paquistão como um estado muçulmano separado, dividido em duas partes distintas, o Paquistão do Leste e o Paquistão do Oeste. Depois da guerra de 1971, entre a Índia e o Paquistão do Leste se tornou um estado independente com o nome de Bangladesh. Outros países asiáticos dominados pelo Islã são a Malásia e a Indonésia. Nas Filipinas, país que permaneceu colônia espanhola até o final do século XIX, predomina o catolicismo romano, cerca de 80% da população. O que é o hinduísmo? Diferentemente das outras religiões mundiais, como budismo, cristianismo e islã, o hinduísmo não tem fundador, nem credo fixo, nem organização de espécie alguma. Projeta-se como a religião eterna e se caracteriza por sua imensa diversidade e pela capacidade excepcional que vem demonstrando através da história de abranger novos modos de pensamento e expressão religiosa. A palavra hinduísta significa simplesmente, entre aspas, indiano, ou seja, da mesma raiz do rio Indo. E talvez a melhor maneira de definir o hinduísmo seja dizer que é o nome de várias formas de religião que se desenvolveram na Índia, depois que os indo-europeus abriram caminho para a Índia do Norte de 3 a 4 mil anos atrás. O cristianismo e o judaísmo também têm uma história que se estende por milhares de anos, mas o peculiar no hinduísmo é que todos os seus estágios históricos são visíveis simultaneamente. Apesar de sua complexidade, ainda se pode experimentar o hinduísmo como um todo. Assim, ele já foi comparado a uma floresta tropical, onde várias camadas de animais e de plantas se desenvolvem num grande meio ambiente. Então a gente observa aqui que o autor está dizendo é que enquanto no judaísmo e no cristianismo você tem etapas que são sucessivas, no caso do hinduísmo a gente tem esse desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não anula a etapa anterior. É como se de repente uma tradição de tempo tal convivesse com a tradição de um tempo outro, com a tradição de um tempo outro e assim por diante, e todas, né, essas camadas juntas no mesmo período. Daí a ideia, né, de que o hinduísmo seria várias tradições dentro da própria Índia, porque a ideia é de dizer que é uma religião indiana. Daí que você tem aquela ideia de vários deuses, né, várias divindades na religião hindu. Oi. A rivalidade lá é sobre a prática, sobre o entendimento ou pela religião? A questão principal, ela é religiosa. É claro que todos os elementos religiosos de todas as religiões têm um quê
no aspecto político. Tanto que é que você vai verificar algumas situações em que a mulher fica à margem. Não é à toa, né? Então, é melhor dizer que a mulher é bruxa do que dar ouvido à mulher e elas tomaram o poder na Idade Média. Então, assim, por exemplo, é melhor você dizer que o negro não tem alma, para o negro não ter, ou o índio não ter alma, porque se ele for ter ascensão no ambiente cristão, ele pode se tornar um grande líder, eles são uma massa maior, né? E aí pode vir também uma hegemonia, uma dominação, coisas do tipo. Então essas questões políticas, elas estão envolvidas de todas as formas, em tudo quanto é canto. Porque hoje isso pode, de repente, assim, não ser algo muito patente, mas é latente. É como aquela questão assim, aqui é uma democracia, a liberdade religiosa, mas a gente sabe que não é muito bem assim. É como, por exemplo, há um tempo atrás, o Brasil, apesar de ser um estado laico, a vez era do católico. Hoje, né, você verifica uma situação em que sai no jornal até a questão de bandido evangélico. Por quê? Porque os evangélicos estão tendo uma ampliação maior na política, na moda, nas artes e assim por diante. E aí, nessa situação, você pode perceber o caminhar político. Então, todo mundo agora vai na igreja do evangélico, vai falar com o evangélico, vai falar de Jesus e tal. Mas se der uma guinada, né, para Umbanda, para o Candomblé, para o Kardecismo, se der uma guinada para o Seixonoe, Hare Krishna, alguma coisa do tipo, vai ter também uma guinada de política, de mercado. Infelizmente, assim, isso faz parte, né? É como a questão do período da escravidão aqui no Brasil. Na Guerra da Secessão, aqueles que foram derrotados, que tinham a cultura escravocrata, né? Até porque trabalhavam mais com manufatura do que com indústria. Então eles perdem a guerra, eles vêm para onde? Para cá, para o Brasil, né? Nossos fundadores batistas, eles eram os derrotados dessa guerra, né? E o que acontece? Eles vieram para um país onde havia essa possibilidade, né, desse método de produção. Então aí você, por exemplo, observa que o primeiro missionário batista que veio para cá, para o Brasil, ele queria ensinar negros a ler a Bíblia e queria evangelizá-los. Não ficou 9 meses. Eu não vou entrar em detalhes, só sei que ele não ficou 9 meses, entende? Não vou comentar nada, só sei que ele ficou 9 meses no Brasil, escravocrata, naquele contexto, né? E assim por diante. Vamos lá. Aí, vindo para cá, para a questão hindu, a religião védica. As raízes do hinduísmo podem ser encontradas em algum ponto entre o ano 1500 a.C. e o ano 200 a.C., quando os chamados arianos, isto é, os nobres, começaram a subjugar o Vale do Indo. As crenças dessas pessoas tinham ligação com outras religiões indo-europeias, como a grega, a romana e a germânica. Sabemos disso pelos chamados hinos védicos, da palavra Veda, ou seja, conhecimento, que eram recitados por sacerdotes durante os sacrifícios e seus muitos deuses. O livro dos Vedas consiste em 4 coletâneas, das quais certas partes datam de cerca de 1500 a.C. O sacrifício era importante para o culto ariano. Faziam-se oferendas aos deuses a fim de conquistar seus favores e manter sob controle as forças do caos. Achados arqueológicos no Vale do Indo indicam que houve uma civilização avançada na Índia, anterior à chegada dos indo-europeus. E é certo que a civilização também contribuiu para o hinduísmo moderno. Deixa eu ver aqui. A época conhecida como período védico tardio, de 1000 a.C. até 500 a.C., marcou uma virada crucial no desenvolvimento religioso da Índia. Importância especial tiveram os Upanishads, que até hoje são os textos hinduístas mais lidos. Foram escritos sob a forma de conversas entre mestre e discípulo e introduzem
a noção de Brahman, a força espiritual essencial em que se baseia todo o universo. Todos os seres vivos nascem do Brahman, vivem no Brahman e ao morrer retornam ao Brahman. As castas, as vacas e o karma. Vamos lá. O hinduísmo moderno compreende uma grande variedade de ideias e formas de culto. Será que os hinduístas têm alguma coisa em comum? Sim. Uma boa definição seria as castas, as vacas e o karma. Sistemas de castas. Todas as sociedades têm várias formas de distinção e estratificação em classes, mas é mais difícil encontrar um país onde isso tenha sido praticado tão sistematicamente quanto na Índia. Então, não sei se dá para perceber que assim, estratificação em classe social existe inclusive hoje. Claro que na época do governo Dilma, gente como eu era tido como classe média. Eu tinha um computador, tinha uma máquina de lavar, tinha uma televisão colorida, né? Na época, deixa eu ver, não com todo respeito, tá, aos bolsonaristas, mas foi na época do governo Dilma que eu fiz minha pós-graduação e comprei meu carro. Desculpa aí, tá, foi mal. Mas aí nesse caso, continuando, então eu virei classe média, né? Antes eu não era, antes eu era classe baixa, mas fiquei classe média. Classe média por quê? Por causa daquela classificação. Há um tempo atrás, aquela classificação não me deixaria como classe média, entende? Então, mas assim, a estratificação, ela sempre existiu. Há um tempo atrás a gente só chamava o quê? Rico, pobre, miserável, né? Aí, depois foi dito que não tinha mais miserável. E aí nesse caso, agora apareceu de novo, mas não tinha. Então nesse caso, por exemplo, desculpa, eu estou entrando numa área que não é, porque eu atirei nos dois lados, né? Então é complicado. Aí em relação a isso, o que acontece? Sempre teve, né, essa distinção. Em pratos, escolas e talheres, nós sempre fomos separados. É aquela questão, né, da entrada das empregadas, do elevador de serviço, né, casa grande, senzala, sempre teve esse negócio. E aí, só que no caso da Índia, a coisa foi bem consolidada por causa do aspecto religioso. É aquele caso, você não dá voz à mulher. Quando você diz que foi Deus que mandou não dar voz à mulher, poxa, aí a mulher que crê em Deus, Deus mandou, acabou, está resolvida a parada. Então, aí onde você percebe a força da religião. Porque enquanto é só o nazareno, é só largar o nazareno. Agora, se foi Deus, tem que aturar, né? Então, desde os tempos antigos, sempre houve 4 classes sociais. A palavra sânscrita empregada é varna, que significa cor. Bem, a gente tem, no caso, os sacerdotes, que são chamados de brahmanes, os guerreiros, os agricultores, comerciantes e artesãos e, por último, os servos. Porém, à medida que a sociedade indiana se desenvolveu, as pessoas foram sendo divididas em novas castas. No início do século XX, havia em torno de 3.000 castas. Olha aí como é que é o negócio. Não se sabe como surgiu o sistema de castas, até porque a religião hindu, ela é muito antiga. Tá dando para entender? E aí nesse caso, não se sabe como surgiu, e não há prova definitiva que se trata de uma evolução do sistema de 4 classes. Seria mais verdadeiro dizer que esse sistema de classes se ajusta bem às castas. A palavra inglesa caste, do português casta, feminino de casto, ou seja, puro, né? O termo usado na Índia é jati ou jati, que significa nascimento ou tipo. As castas em geral se associam a profissões especiais. Uma aldeia indiana pode conter de 20 a 30 dessas castas, e com frequência cada uma ocupa um agrupamento especial de casas. Você é da casta tal, você é da casta tal, e pronto, certo? Cada casta tem suas próprias regras de conduta e de prática religiosa, que determinam com quem a pessoa pode se casar. Imagina a cena, hein?
Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu ofereci a ela um pedaço de pudim e ela disse sim, vem cá ficar comigo, mas não pode porque a casta é diferente. E continuando aqui, a questão de com quem a pessoa pode se casar, o que ela pode comer, com quem pode se associar e que tipo de trabalho pode realizar. A base religiosa desse sistema é a noção de pureza e impureza. O contraste entre o que é limpo e o que é impuro permeia o hinduísmo. Para um brahmane, tudo o que tem a ver com coisas corporais ou materiais é impuro. Se ele se tornou impuro como resultado do nascimento, da morte ou do sexo, por meio do contato com um indivíduo sem casta ou um membro de uma casta inferior, há diversas maneiras pelas quais ele pode se purificar. O método tradicional mais conhecido de purificação utiliza a água de um dos muitos rios sagrados da Índia, como o Ganges. Vocês já ouviram falar, né? Pelo som que eu escutei, alguém já lembrou até da qualidade da água. Continuando aqui, já lembraram. As regras que governam a pureza formam a base da divisão de trabalho na comunidade. Certas atividades e certos trabalhos são tão impuros que somente determinadas castas podem realizá-los. Essas castas têm o dever de ajudar os outros grupos a manter a sua pureza. Ou seja, a sua casta não se contamina com esse serviço sujo, mas eu, como sou de uma casta inferior, eu ajudo você a não se contaminar fazendo esse serviço que você não pode fazer. Continuando, seguindo aqui, deixa eu ver... Por outro lado, apenas as castas que preencham os requisitos da pureza podem se aproximar dos deuses mais elevados. Para que isso ocorra com mais facilidade, outras pessoas devem ser impuras. Entretanto, todos se beneficiam da limpeza dos puros, pois todos os hinduístas tiram proveito dos ritos que são praticados. Então você percebe que é o seguinte, o pessoal de casta inferior é o pessoal que vai se contaminar com algumas coisas. O pessoal de casta superior é o pessoal que tem contato com o sagrado. Então, numa engrenagem, o pessoal que está lá no rodapé ajuda o pessoal que está lá em cima a não se contaminar. E o pessoal que está lá em cima ajuda o pessoal que está lá no rodapé, porque tem o contato com os deuses e faz com que haja o contato do sagrado com o comum. Continuando aqui, o sistema de castas deu um contexto à vida do indiano, assim como fez a tribo para o africano. Ser expulso de sua casta é o pior castigo inimaginável e só é usado para os crimes particularmente sérios. O nível mais baixo do sistema de castas é o dos intocáveis ou sem castas, também chamados párias. Então, geralmente a gente escuta pária aqui, falando é um pária da sociedade. É o equivalente a um marginal, digamos assim. Só que marginal na cabeça de muitos de nós é bandido, marginal que está à margem. E aí nesse caso, né, voltando para cá, por exemplo, os criminosos são os párias, os lixeiros, os que trabalham curtindo o couro dos animais. Os cristãos e muçulmanos ficam totalmente fora do sistema de castas. Então, por exemplo, o cristão é tipo um pária, assim como o muçulmano também é tipo um pária. E assim, né, também no mesmo nível do criminoso, do lixeiro e o cara que trabalha curtindo couro de animal. As complexas regras que controlam o contato social entre as castas eram muito rígidas, mas a Constituição indiana, que entrou em vigor em 1947, introduziu certas medidas para banir a discriminação por castas. Como não basta mudar a legislação para acabar com as antigas divisões sociais e religiosas, o sistema de castas continua tendo um papel importante, em especial nas aldeias. Porque é como, por exemplo, vamos lá, a gente observa aquela questão de... Eu estava falando semana passada com as meninas aqui, desculpa, na minha idade eu chamo pessoas da minha idade de menina, tá bom, gente? Então eu estava conversando com as meninas, né, porque talvez um dos rapazes possa perguntar, que menina, né? Então, não sei qual, mas um dos rapazes pode... Não, aqui, no seminário. Então, prevendo isso, eu já estou me explicando, certo? Viu como é que eu previ? Então,
conversando, né, com as meninas na semana passada, eu estava falando sobre a nossa sociedade que muda o nome das coisas, como se mudar o nome das coisas mudasse a essência das coisas, né? Então, você não chama o velho de velho, chama de idoso, quando o mais importante é respeitar e valorizar. Você, por exemplo, fica na discussão se chama de preto, de negro, de escurinho, de marrom, de moreno, né? Quando a questão é de tratar a pessoa como pessoa e não pegar o caminho de ficar reforçando ou não. Aí você chama a favela de comunidade, quando você deveria dar saneamento básico, programa de saúde pública, um atendimento do Estado decente, em vez de só entrar a polícia lá como braço do Estado, mas entrar educação, saúde, um monte de outras coisas. Então, ou seja, você dá um nome bonito, traz o Michael Jackson, mas na prática continua a mesma coisa lá. Então, aí, por exemplo, a questão da lei é mais ou menos a mesma coisa. Você cria lei para isso, cria lei para aquilo, é obrigado a ter tomada de 3 pinos, e aí você vai, e a questão, né, da lei das fake news, o feminicídio, aquela coisa todinha, homicídio, infanticídio, seja lá o que for, quando, por exemplo, deveria marcar pesado o seguinte, ó, matou, velho, vai cortar um dobrado aqui, entende? A gente não vai matar o assassino, porque a nossa justiça, do jeito que pode matar alguém que não matou ninguém, né? Então a gente sabe do jeito que mas fica preso, né, o indivíduo, e vai pagar pela vida que ele tirou, se é de mulher, se é de homem, se é de criança, se é de velho, seja lá do que for. E a questão é a seguinte, né? Por exemplo, ó, você não vai matou a mulher só porque é mulher. Eu não vou discutir se matou a mulher porque é mulher. Matou, não deveria ter matado. Essa é a questão. Porque se a gente pegar o raciocínio de que assim, então a mulher matou o homem só porque ele é homem, né? Então a questão é uma vida, né? Inclusive a vida que está no ventre, porque é uma vida também. É como aquela questão, não, o feto que está no ventre ainda não é uma pessoa. Tá legal, então a tartaruga que está no ovo também não é uma tartaruga, mas a gente não protege o ovo? Então o que acontece? Pode proteger o ovo da tartaruga, por que não pode proteger o feto? Claro, eu não entendo nada de biologia, então alguém pode me questionar e me criticar, eu respeito. Mas eu não sei se dá para perceber que assim, a Constituição entrou e mudou a sociedade pela lei, mas não mudou a sociedade. É o tal do politicamente correto. A gente fala bonito, mas nos bastidores, é como quando aconteceu com o William Vac, ou Wack, sei lá, que ele falou uma coisa de preto. Aí todo mundo, é um absurdo, tal. Bem, eu muitas vezes já falei com alguns colegas, cara, para de pretice. Assim, na internet eu não vou falar, porque senão ele é racista, fascista, taxista, seminarista, batista, né? Então é complicado o negócio. Então, por exemplo, aí tu tem que falar um pouco bonito para o pessoal achar que você pensa daquele jeito. É que nem a pessoa que diz que é antirracista, mas ela não me suporta por causa da cor da minha pele, mas ela, como ela está querendo atacar um governo, ela vem botar a mão no meu ombro dizendo que se importa comigo. Se importa comigo, não ganha eleição às minhas custas, vem me ajudar, vamos reforçar, né? Vamos, em vez de separar negro e branco, vamos dar uma boa formação acadêmica, intelectual, né, no ensino fundamental, para o negro poder disputar a faculdade com tranquilidade. Essa é a questão. Não é dar oportunidade para o cara porque ele é negro, não. O negro não quer esmola, o negro quer dignidade. Porque na faculdade, se você observar, quem na maioria das vezes passa é o cara que estudou numa boa escola, e quem geralmente tem dificuldade de passar e vai para particular é o cara que estudou numa escola ruim. Não é uma questão necessariamente da cor de pele. Claro que alguém vai dizer que tem mais preto na favela e no presídio. Tá aí os brancos da favela. Como é que fica esses caras? Né? E os pretos ricos? Entendeu? Então é um tipo de situação, né? Os pretos ricos, desculpa gente, é que falar errado é gostoso, tá? Eu sei que tá errado. Então eu não sei se dá para perceber, obrigado, Tadesso, de estar assistindo aqui no Facebook. Quanto a essa questão, né? Mudaram as leis, mas não mudou a sociedade porque não mudou a cultura. E essa é a questão principal.
A gente não deveria respeitar o evangélico porque ele é evangélico. A gente não deveria respeitar o umbandista porque ele é umbandista. A gente não deveria respeitar o candomblessista porque é candomblessista. A gente deveria respeitar as pessoas porque elas são gente. Mas aí o que acontece? Ah, vamos defender a liberdade religiosa. Aí quando você entra como evangélico, não, mas essa liberdade religiosa não defende os evangélicos também, porque os evangélicos são opressores. Defende só outra religião. Então vamos defender o ser humano. Mas o que acontece? A cultura não muda. Então a gente cria lei. E lei para quê? Só para ficar caçando problema e dificultando a vida dos outros. Porque tudo bem, com todo respeito, né? Já trabalha com material, né? De obra, elétrico, não sei o que lá, então. Para o Joelson, de repente, a tomada de 3 pinos pode ser legal, mas agora, para a gente, entendeu? Assim, eu, por exemplo, eu não tenho fio terra. Eu compro o meu chuveiro, eu não tenho. Entende? Aí assim, o que acontece? Desculpa, o Delcio me olhou com uma cara como se o Roberlan é ignorante no assunto. Tá dando para entender? Mas assim, um monte de situações que a gente tem dificuldades, né, para lidar. E a gente, como digamos, a discussão se o presidente vai presencialmente, se vai pelo celular, se não sei, se vai fazer live, se vai não sei o que lá, e quanta gente com problema de saúde, precisando de uma causa na justiça, segunda instância, terceira instância, e ninguém resolve. Então, entende? Morre, e, por exemplo, acho que a reivindicação da princesa Isabel do Palácio das Laranjeiras, acho que agora recentemente que saiu a causa dela na justiça, ficou para o Estado, não ficou para ela não. Então o que acontece? Então, entende como é que é o negócio? E o pessoal querendo discutir a reunião do Bolsonaro. Então, assim, eu não estou dizendo que o cara está certo ou está errado. Eu só estou dizendo que assim, as leis, elas não mudam o que a gente é em essência. Aí que está a questão, porque a gente sempre arruma um jeito de burlar a lei. É como, por exemplo, eu bato na tecla dos japoneses na Copa do Mundo aqui no Brasil. Os brasileiros sujando o seu próprio estádio e os japoneses catando lixo no estádio de uma terra estrangeira. Então você percebe que é o seguinte, a questão não é se a gente tem lei ou não tem lei. Nossa Constituição é grande. A gente tem várias leis. E olha a injustiça que é o nosso país. Então, vindo para cá, na questão, né? Obrigado por esse fera, tá, Delcio? Valeu pelo comentário. Então, em relação a esse caso aqui, tudo bem, tem leis, mas quantos de nós aí já não viu matéria sobre violência sexual na Índia? Parece que é a coisa mais natural do mundo. Entende? Aí você olha para uma situação dessa, ou seja, a lei não muda o homem. Até porque, quem vigia o juiz? Porque é o seguinte, legal, tem a lei, o juiz está a serviço da lei, da justiça, o advogado está a serviço da lei e da justiça, o ministro do Supremo está a serviço da lei e da justiça. Estou perguntando, só perguntar e perguntar não ofende, tá, gente? Então a questão que a gente faz é o seguinte, os parlamentares, quando eles criam leis, eles estão a serviço da justiça? Está todo mundo pensando no bem comum? Quando o indivíduo vai lá para a cadeira de presidente da república, com todo respeito, amor, paz, o cara quando senta lá na cadeira da presidência da república, está pensando no bem comum, está pensando no país? Então a gente tem que pensar o seguinte, a lei sozinha, ela não faz nada. Se bobear, tem gente que cria a lei para a gente achar que está do nosso lado, mas na prática a teoria é outra. Entendeu como é que é o negócio? E aí... Isso que está lá está pensando no povo. Ah, é? Tá bom. Então, nesse caso, a respeito dessa situação, a gente falou da casta e das leis. Pensando aqui sobre a vaca sagrada. A vaca é um animal sagrado na Índia e é adorada durante certas festas religiosas. Isso provavelmente se relaciona com um antigo culto de fertilidade. Nos Vedas há hinos à vaca, pois ela supre tudo o que é necessário para sustentar a vida. A vaca se tornou um símbolo de vida e não é permitido matá-la. Muitos ocidentais têm uma visão bastante negativa, ocidentais somos nós, tá, gente? Muitos ocidentais, a risada de vocês é uma comprovação do texto. Então, muitos ocidentais têm uma visão bastante negativa desse fato. Segundo eles, a vaca deveria ser morta para fornecer alimento à legião de famintos da Índia. Entretanto, considerando o lugar que a vaca ocupa
na agricultura, obrigado, tá, Cláudio Cunha, de estar participando aqui, assistindo, né? O lugar que a vaca ocupa na agricultura indiana, vemos também os aspectos positivos. 70% da população vive do cultivo da terra, e é uma grande falta de animais de tração num país em que o trator é pouco difundido. Então a vaca ajuda. Além disso, o excremento das vacas é útil não só como fertilizante, mas também como combustível. Em termos de culto, a vaca é mais pura do que o Brahmani. Olha, mais pura do que o cara lá da casta. Assim, a pessoa que toca uma vaca está ritualmente limpa. Todos os produtos derivados da vaca, o leite e a manteiga, são utilizados em diversas cerimônias de purificação. Até mesmo o excremento e a urina da vaca são tão sagrados que podem ser usados como agentes de purificação. Não faz isso, gente. Continuando, os hinduístas têm outros animais sagrados além da vaca, em especial o macaco, o crocodilo e a cobra. De modo geral, eles não gostam de tirar a vida. Isso transformou muitos hinduístas em vegetarianos e também abriu caminho para o ideal da não violência, que ficou mais conhecido no Ocidente com a luta de Gandhi para tornar a Índia independente do colonialismo britânico. Então, eu não sei se dá para a gente perceber aqui que para nós pode parecer absurda essa convicção, mas eu não sei se dá para perceber que convicção é mais ou menos assim. Por exemplo, quer ver uma coisa? Alguém que não é cristão não pode achar engraçado a gente acreditar numa virgem que engravidou? Vamos ser sinceros. A gente mesmo, digamos, pensa numa cena assim. Os homens aqui, por favor, as meninas não, mas os homens aqui, por favor. Imagina, Delcio que riu. A noiva dele fala assim: tô grávida. Ele: como assim? Tô grávida. Ué, mas a gente não fez nada. É o Espírito Santo. Até o Delcio riu. Deu para entender como é que é o negócio? Então assim, mas a gente crê. Tem gente que vai achar absurdo, mas a gente crê. A razão não encaixa, mas a gente crê. Então aí o que acontece? O cara crê que a urina da vaca é sagrada, que o excremento da vaca é sagrado, que a vaca é sagrado. Eu penso em quê? Contra filé, maminha, picanha, alcatra. Tá dando para entender? Ó, costela no bafo, que nenhum hindu esteja me escutando aqui. Eu penso nisso, mas o cara pensa em culto. E agora? Ué, eu respeito o cara. Fala, Delcio. Não, no baço não, no bafo. Mas aí, nessa hora, se a gente pegar esse caminho, não vamos muito longe, né? No nosso contexto religioso, a gente fala aleluia, glória a Deus, mas a gente às vezes apoia político corrupto, né? Às vezes tem situações do Ministério Público batendo na porta das igrejas por causa de lavagem de dinheiro, né? Então assim, a gente tem questão de associação a tráfico. Então, ou seja, se a gente for pegar a questão de o cara ele é religioso, mas faz coisa errada, né? Por exemplo, no nosso contexto, o que não falta é gente de liderança espiritual que não apenas abusa sexualmente de alguém da igreja, mas às vezes da própria família. E está fazendo oração, né? O cara bate na mulher e está pregando na igreja, entendeu? Teve até aquele episódio do caso da live, né? Do pastor pentecostal. Só que assim, eu não acho que ele bateu na mulher. Não acho. Podem me julgar, eu não acho. Eu acho que de repente ele estava com raiva, ele bateu porque parece que ele olhou para um lado e ela estava do outro. Mas agora, o jeito que ele falou com ela, eu falei assim, poxa, como é que eu vou me dirigir a minha esposa de um modo agressivo e pisco o olho, né, e falo assim, a paz do Senhor, entendeu? Então, gente, eu não estou dizendo que ele não bateu, tá? Eu só estou dizendo que assim, eu acho que não, só isso, pelo amor de Deus. Eu percebi que a nave ficou, né? Então, linguagem gestual, o corpo fala. Fico tranquilo? Então tá bom.
Entendeu? Então tá certo. Pega a visão. Vamos seguir, porque eu tô com a cara aqui. Então, a questão, né, de karma e reencarnação. Um conceito-chave na filosofia dos Upanishads é que o homem tem uma alma imortal. Ela não envelhece, né, quando você envelhece. Ela não morre como quando você morre. Um hinduísta acredita que depois da morte de um indivíduo, sua alma renasce numa nova criatura vivente. Pode renascer numa casta mais alta ou mais baixa, ou pode passar a habitar um animal. Há uma ordem inexorável nesse ciclo que vai de uma existência a outra. O impulso por trás dela, ou que a mantém sempre em movimento, é o karma do homem, palavra sânscrita que significa ato. Porém, nesse caso, ato se refere a pensamentos, palavras e sentimentos, não apenas a ações físicas. A ideia de que todas as ações têm consequências e de que essas consequências podem aparecer depois da morte não é de modo algum peculiar ao hinduísmo. Aqui a originalidade está no conceito de que todas as ações de uma vida, e somente elas, formam a base para a próxima. Por exemplo, a maioria das religiões vão falar de consequência. A diferença no hinduísmo é que, por exemplo, hoje eu, Roberlan Julião, estou pagando por pecados, não pecados, né, mas por ações, estou sofrendo as consequências da vida do Roberlan anterior, quando ele era Joaquim, quando ele era uma barata, quando ele era uma pulga ou quando ele era alguma outra coisa, né? No nosso contexto como cristãos, a gente entende que a consequência aqui é no nível soft e lá é no nível hard, né? Mas é só nisso, não tem negócio de voltar e pagar uma dívida que você não lembra se você fez. Continuando aqui, por exemplo, assim, o karma não é uma punição pelas más ações ou uma recompensa pelas boas. O karma é uma constante impessoal, como uma lei natural. Ou seja, é só consequência, certo? Você fez coisa boa, beleza. Fez coisa ruim, é contigo mesmo. Só que não é um negócio só para essa existência. É para essa e para outra. E para outra, e para outra, e para outra. Certo? O hinduísmo não reconhece nenhum destino cego, nem divina providência. A responsabilidade pela vida do hinduísta, no dia de hoje e por sua próxima encarnação, será sempre dele. O homem colhe aquilo que semeou, os resultados das ações, ou frutos de uma vida, derivam dessas ações automaticamente. Poderíamos dizer que a transgressão está sujeita à lei da causa e efeito. Em outras palavras, o que a pessoa experimenta nesta vida, em termos de riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, saúde ou doença, é resultado de suas ações numa vida anterior. Eu era um cara muito mal na vida anterior, hein, gente? Vou te contar. Então, nesse caso, oxe, e devia ser muito rico, porque o bicho tá pegando. Mas vamos lá, em relação a isso... Vai melhorar? Eu já devo estar pagando. Então, vamos lá. Em relação aqui, brincadeira da parte... Eu tô brincando. E aí, nesse caso aqui... né, voltando para o nosso raciocínio, a gente verifica que é desse modo que os hinduístas explicam a diferença entre as pessoas. Por isso, por que você vai ter que resolver questões de supostas injustiças entre as castas? Não, entende? Se alguém puder abaixar o volume da minha voz aí na internet. E aí, continuando, a doutrina do karma dá sustentação a um esquema de relações sociais como o sistema de castas. Uma coisa vai justificar a outra. Embora a pessoa deva se submeter ao karma que herdou de uma vida anterior, ela também exerce o livre-arbítrio no âmbito de sua existência atual. Portanto, o indivíduo sempre pode melhorar seu karma e assim lançar as fundações para uma vida melhor na próxima encarnação. É claro, eu quero fazer dinheiro para essa vida, né? Mas o hindu, ele vai ter a ideia, tomando o maior sufoco aqui, passando essa dificuldade, mas... né, eu vou dar o meu melhor aqui para na próxima vida, né, eu poder, né, tá numa vida boa. E o que seriam as 3 vias de salvação? Durante o período védico, a doutrina do karma e a da reencarnação eram vistas como algo positivo. Por meio dos sacrifícios e das boas ações, o indivíduo podia garantir que iria viver
várias vidas. Mais tarde, o hinduísmo passou a considerar esse ciclo como algo negativo, como um círculo vicioso a ser quebrado. O hinduísmo não possui uma doutrina clara e não ambígua sobre a salvação que explique de que modo o homem pode escapar do interminável e cansativo ciclo das reencarnações. Dentro do hinduísmo, há uma grande quantidade de movimentos e seitas com visões divergentes. Apesar disso, é possível distinguir 3 caminhos diferentes para a graça que exerceram um papel relevante na história da Índia e continuam prevalecendo no hinduísmo moderno. São as vias do sacrifício, do conhecimento e da devoção. É importante não pensar que essas vias sejam... Obrigado, Wagner, por estar aí acompanhando o nosso vídeo. É importante não pensar que essas vias sejam movimentos religiosos organizados. Trata-se, na verdade, de 3 tendências principais dentro do hinduísmo. O caminho escolhido pode depender do indivíduo, mas o hinduísta também pode se inspirar nessas 3 vias. Como falamos aqui, temos a via do sacrifício, temos do conhecimento e temos da devoção. Que horas tem no seu relógio? 44? Não, então, mas... Não, mas o que acontece? O suicídio não deixa de ser uma semeadura. Entende? Lá na frente você vai colher. Você não vai escapar da roda. Entendeu? Então a gente falou aqui sobre essas formas aqui. E as 3 vias ai, meu Deus do céu. Em relação à questão das 3 vias para que a pessoa possa... da salvação para as pessoas em relação à mudança nas reencarnações, a gente vai continuar na semana que vem, certo? Ainda dentro do hinduísmo. Beleza então, minha gente? Porque pelo horário, né, vai tocar a campainha daqui a pouco e a gente vai encerrar. Então, um forte abraço para vocês e a gente termina hinduísmo na semana que vem. Mas, Cláudio, deu para ficar clara a situação de que assim, o suicídio não interrompe o ciclo. O suicídio só coloca um elemento extra, porque você tem as escolhas. Estou aproveitando aqui que não estou com a campanha ainda. O suicídio é como, por exemplo, o caso que o Delcio falou. É comum a gente estuprar a mulher aqui. Isso vai ter uma consequência. Vai que tu volta a mulher. Então você vai sofrer, entende? Esse estupro possivelmente é porque consequência que você fez lá atrás. Você nessa miséria, precisando de ajuda e ninguém te ajudou, lá atrás. Ou seja, é tudo desdobramento. Não há uma punição nem há uma recompensa. É apenas consequência dos seus atos. Captou? Beleza? Eu não entendi, eu falei que você ia voltar mulher, ele riu. Mas por que voltar mulher é uma coisa ruim? Eu não entendi agora. Olha, arrumando confusão. Então, minha gente, vamos embora.